De prezados internautas, aqui estamos mais uma vez para lhes trazer novas da verdade presente. Anote meu e-mail para que você se comunique comigo. A verdade presente @manueltomais.com. Anotou? Se não anotou, vou repetir. A verdade presente @manueltomais.com. E hoje nós estamos mais uma vez aqui para a honra e glória do nome do Altíssimo, para lhes falar sobre a salvação e como obtê-la, como está com Cristo hoje e na eternidade. Pois bem, você pode anotar o meu nome, eu me chamo Manuel Tomás, mas todos me tratam como Professor Tomás. Professor Tomás é um nome conhecido no Brasil e no exterior, como conferencista, como palestrante, como escritor, como poeta, como compositor musical, e aqui sou seu querido para que você possa comunicar-se comigo. Pois bem, salvação, na realidade, a salvação é uma obra de parceria. Parceria é uma obra que se faz conjunto e nos diz em 1 aos Coríntios, capítulo 12 e verso 6, nos diz a palavra do Senhor. E há uma diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então nós dependemos exclusivamente de Deus para este processo, essa mudança de vida, essa mudança que é do pior para o melhor. Pois bem, assim pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, são palavras do apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 2, verso 12 ao verso 18. Vamos repetir isso aqui? Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha ausência, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração nem contenda, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida, pervertida, portanto, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, representando as palavras da vida, para que no dia de Cristo, eu possa gloriar-me de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente.
Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação, diz o apóstolo Paulo, sobre sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Você anotou? É Filipenses capítulo 2, verso 12 ao verso 18. O correto exercício da vontade, o coração inteiro tem de render-se a Deus, ou do contrário, não poderá jamais operar a transformação pela qual é restaurada em nós a sua semelhança. Portanto, prezados internautas, a religião pura tem que ver com a vontade. Se a sua vontade não está submissa à sua própria religião, na realidade não está certo. Esta vontade é o poder que governa na natureza do ser humano, na natureza do homem, da mulher, do menino, da criança, mantendo sob seu controle todas as demais faculdades. A vontade não é um discernimento ou inclinação, porém é um poder determinante que impele os filhos dos homens à obediência ou à desobediência a Deus. Isto é um perigo muito sério, a desobediência. Quando o homem está em obediência, ele está bem diante de Deus e diante dos homens. Mas quando ele está em desobediência, está correndo sério perigo. Diz o Salvador lá em Lucas, capítulo 14, verso 33, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Olha que coisa mais interessante. Mas o que é que nós temos? Será que a gente tem alguma coisa de muito valor? Nem o nosso dinheiro que possuímos não tem valor para a nossa salvação. Portanto, Jesus nos diz, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Você acha difícil isto? Pois bem, mas o que é que você vai renunciar? A coisa mais importante que você tem é seu coração. Mas você vai renunciar a um coração corrompido, um coração cheio de perversidade. E diz lá no livro de Jeremias, nos diz que o coração é um centro de perversidade. Portanto, precisamos renunciar tudo para ser discípulo de Jesus. Tudo que afaste de Deus do coração tem de ser renunciado. Tudo que afaste Deus do coração tem de ser renunciado. Porque mamon, dinheiro, essas coisas aí, é o ídolo de muitos. Porém, o amor ao dinheiro, a ambição da fortuna, é a cadeia de ouro que liga a Satanás. Ninguém se engane com o pensamento de que está muito bem, tendo muito dinheiro, tendo muita fortuna. Esse é um engano que as pessoas, infelizmente, estão envolvidas e é muito perigoso para o ser humano.
Então nós lemos aqui, nós podemos esclarecer que aquele que não deixa tudo não pode ser meu discípulo. É Jesus quem nos diz isto. É Jesus quem nos diz isto. Mas eu lhes disse que todas as fortunas que nós temos, tudo que nós podemos adquirir nesta vida, pode ser uma cadeia de ouro que nos liga a Satanás. Por isso nós precisamos ter muito cuidado com as nossas vontades. Precisamos estar isentos de egoísmo. Nossa responsabilidade é muito grande. A nossa vontade pode constituir um ídolo para nós e para outras pessoas. Mas esta cadeia escravizadora tem de ser partida, tem que ser desfeita. Não podemos pertencer à metade ao Senhor e à metade ao mundo. O mundo passa com toda a sua concupiscência, mas aqueles que se entregam para Deus, que tornam-se filhos de Deus, estão garantidos não só para esta vida, mas também para a eternidade. Não somos filhos de Deus a menos que o sejamos totalmente. Nós não somos filhos de Deus a não ser que o sejamos totalmente. O desejo de bondade e santidade é em si mesmo louvável. De nada, porém, valerão estas virtudes se ficarem somente no desejo. Precisa ser realmente uma realidade em nossas vidas. Muitos se perderão enquanto esperam e desejam ser cristãos. Não chegam ao ponto de render a vontade a Deus. Não escolhem agora ser cristão. Isto é muito perigoso. Portanto, nós precisamos alcançar o privilégio de termos real salvação em Cristo Jesus, que nos é oferecida gratuitamente. Qualquer um que desejar pode ter este privilégio. Como? Primeiro temos que conhecer a Deus, ao Deus Pai, e a Jesus Cristo que Ele enviou a este mundo. Está escrito no Evangelho de São João, capítulo 17, e verso 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Anotou? João capítulo 17, verso 3. Portanto, meus amados irmãos, para nós alcançarmos a vida eterna, Jesus nos diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. É o que nos ensina o Senhor Jesus Cristo em sua santa palavra. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Evangelho segundo João, Evangelho de João, capítulo 5, verso 39. É muito bom conhecer as Escrituras. Leia a Bíblia. Se você não sabe, não entende, procure-me. Você pode procurar-me, porque o nome de Deus é honrado e glorificado. Você quer o meu celular, o meu móvel? Pois bem, vou lhe passar 9.88589357. E esse número
ainda é um número de transição. Ele vai voltar o meu número antigo, que é 983884330. Mas esse é o número que quando voltar para mim, eu estarei informando para você. O número atual é o primeiro que eu citei, que é 988589357. Anotou? Vou falar mais devagar para você anotar. 988589357. Esse número é número de transição. E o fixo é 27716764. Também é um número de transição. Logo, logo, eu estarei passando para vocês meu número definitivo, que é o número antigo que sempre usei. Portanto, prezados ouvintes e prezados irmãos, nós estamos vivendo num tempo muito difícil. Lá em Timóteo nos fala que precisamos viver com muita cautela, com muita precaução, porque estamos vivendo em tempos difíceis. Precisamos ter muita cautela, muita precisão, porque estamos vivendo em tempos difíceis. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 a 3. Portanto, prezados ouvintes, prezados irmãos, se nós quisermos ter o privilégio de ter a vida eterna, precisamos vigiar, precisamos orar muito, precisamos buscar ao Senhor, como nos diz as Escrituras, e nunca jamais nos descuidar da realidade que é a nossa verdade presente. Aqui nós estaremos sempre transmitindo para nosso público ouvinte que Deus é Deus e nele não há mudança e nem sombra de variação. Tiago 1,17. E Jesus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Hebreus capítulo 1, verso 8. Capítulo 1, verso 8. Que Deus nos dê a felicidade de termos uma vida consagrada a Ele, de tal maneira que Ele possa nos levar consigo com Ele para a eternidade. Deus é muito bom e quer, na realidade, ajudar a todos nós. Eu gostaria de ainda lhes falar um pouco sobre algo importante que é, na realidade, a salvação. A salvação é uma obra de parceria nossa com Deus, ou de Deus conosco, porque tudo vem de Deus. Na realidade, o texto que eu li como introdução de 1 aos Coríntios, capítulo 12, verso 6, nos diz: e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Todas as expressões que puder usar para agradecer a Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o doador da salvação, seriam insuficientes para expressar a realidade da salvação. Interessante que a Bíblia nos diz assim: disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho certo? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 6.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecerias também o Pai, porque pelas obras que faço, podeis conhecer meu Pai, porque eu não faço nada que ele não faça. Desde agora o conhecereis, e tendes visto, replicou-lhe Tomé, Senhor, mostra-nos o Pai, e isto basta. Mas imagine, Jesus disse-lhe novamente, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Como tens dito, mostra-nos o Pai. João capítulo 14, 5 a 9. Isto é o que marca toda a diferença. Isto é o que marca toda a diferença ao futuro bem-estar dos homens, caso sigam o caminho de Deus ou o seu próprio caminho. Tem pessoas que são como piolho. Como é que anda o piolho? Piolho anda pelas cabeças dos outros. E tem pessoas que é assim, que andam pela cabeça dos outros. Mas, na realidade, nós não precisamos ser assim. Por quê? Nós temos a Bíblia, e na Bíblia está escrito tudo quanto se faz necessário para que possamos alcançar a vida eterna. Pois bem, meus irmãos, aquelas pessoas que são como piolho, seu caminho pode ser completamente errado. Quantos caminhos levam ao céu? Se é exatamente assim, o homem pode tomar qualquer caminho que satisfaça seu desejo, só que não é assim. Existe somente um caminho verdadeiro. O Senhor nos faz saber esse caminho verdadeiro. Portanto, Ele nos faz nobre e capazes para estarmos de acordo com a sua vontade. Este é o caminho verdadeiro. Quem reconhece a Deus em Cristo Jesus, recebe como Redentor do mundo e seu Salvador pessoal. Entra pela porta e não entra por outro caminho. Portanto, vamos procurar entender em minúcias a realidade da salvação para que não venhamos nos perder. Que Deus, pela sua infinita misericórdia, nos dê a salvação eterna para que possamos entender a sua vontade e não a nossa vontade, porque a nossa vontade é muito volúvel. Nós somos volúveis e não temos condição nenhuma de alcançar a salvação pela nossa própria vontade. Pois bem, Cristo se fez sacrifício infinito por nós, porque era o único caminho pelo qual o homem podia ser salvo. Não fosse isto, toda a humanidade estaria perdida. Sabeis que Jesus veio a este mundo só com uma finalidade. Ele não veio a este mundo para se exibir, para dizer que era Deus, para realizar tantos milagres conforme realizou. Mas ele veio a este mundo para nos dar o direito de alcançar o conhecimento para a vida eterna, como está escrito no Evangelho de na carta de 1 João, capítulo 3,16. Pois bem, meus irmãos, no Evangelho de São João, também capítulo 3, verso 16, nos diz, nisto conhecemos o amor
que Cristo deu sua vida por nós. E devemos nós dar nossas vidas pelos irmãos, pelos interessados, por você, ouvinte internauta. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho da vida eterna. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus lhe dá acerca de seu Filho. Precisamos crer no Filho de Deus, que é Jesus Cristo, para que também nós tornemos-nos filhos de Deus pelos méritos de Jesus. E o testemunho é este, que Deus deu seu Filho a este mundo, para através dele nos dar a vida eterna. E a vida eterna é esta, que conheçamos a Jesus como nosso Salvador. Aquele que tem o Filho, que tem Jesus, tem a vida. E aquele que não tem o Filho não tem a vida. 1 João, capítulo 5, verso 10 a 12. Estamos na eminência, na conclusão do nosso programa, mas nós queremos deixar com vocês novamente o nosso celular 988-58-9357. Vou repetir para você. 988-58-9357. Também vou lhe deixar o meu fixo 727-2771-6764. Estarei a seu dispor até às 20 horas, porque às 20 horas eu recolho-me para o descanso do dia, porque eu passo das 5 horas da manhã até às 8 horas envolvido em ajudar o meu semelhante. E às 8 horas eu preciso descansar para repor as minhas forças. Portanto, até amanhã, se Deus quiser, com uma nova mensagem. Amém, é minha oração.